Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas bem alegre, que louva o nosso Senhor Jesus. Mais palma, mais palma, mais palma, mais palma. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus diz glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Gente, que peleja para me chegar aqui. Aleluia. Misericórdia. O inimigo tentou, pelejou como ele tem feito nos últimos dias na minha e na tua vida, mas nós chegamos. Aleluia, glórias a Deus. E o bom de tudo isso é que o motorista do Uber falou, eu vou assistir o culto. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Em tudo o Senhor tem um propósito. Amém, Jesus. Talvez você não está entendendo nada hoje, mas amanhã nós vamos entender. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Eu agradeço primeiramente ao Senhor, né? E a vida do pastor João, a esposa, a irmã Luciene. E eu considero uma família. Eu estou acostumada a ir lá na Vila Bernadette, a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos, né? Conhecendo mais os rostinhos novos, que eu creio que vamos morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. E igreja, a campanha é Deus ainda faz milagre no deserto. Amém, igreja? Nós estamos passando por um momento de... O mundo está passando um momento de incerteza, não é mesmo? Ninguém sabe como que vai ser amanhã, um tempo de incerteza, um tempo de será. Mas com Jesus esse sim ou não. Se nós estamos na dependência do Senhor, no deserto vai ter milagre. Aleluia. Amém, igreja? Eu não sei qual deserto a igreja se encontra. Se é no casamento, na família, na vida sentimental, financeiro. Eu só sei que tem um que atravessa conosco, que o nome dele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos abrir a palavra em Gênesis 21:14. Glórias a Deus. Igreja, eu gosto de deixar claro que eu não sou pregadora. Eu venho aqui na direção do Espírito Santo, Ele que me conduz. Aleluia, glória a Deus. Trazer a preciosa palavra, fazer tudo na direção dele. Sou dependente do Espírito Santo. Ele sim que é o meu professor, amém? Glórias a Deus. Gênesis 21:14. Encontraram? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Esse livro é muito difícil de achar, né, gente? Glória a Deus. Onde tudo começou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Gênesis 21:14 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Podei-vos assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
Soberano eterno Pai, não desmerecendo a oração da tua serva, Senhor. Eu louvo a Ti pela beleza da Tua santidade. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Obrigado, nos trouxe. Deus. O inimigo tentou, pelejou, mas o Senhor chegou primeiro para nos guiar e nos trazer até este lugar. E eu creio que não vai ser em vão, meu Pai, esta chegada até aqui. Foi debaixo das Tuas potentes mãos. O Senhor veio abençoar a vida do pastor que me trouxe, Senhor, conduzindo aquele carro. O Senhor veio falar com ele através, meu Pai, da Tua palavra. E assim com a Tua igreja. Só venha cobrir a nossa família enquanto estamos aqui, ó Pai. Nós temos a certeza que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra nos declara que aonde tem dois ou mais reunidos, ali o Senhor está. Estamos no nome de Jesus neste lugar, e no nome de Jesus milagres acontecem. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo, que eu não venha falar nada de mim. Cerra meus lábios carnais, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, a maioria aqui conhece a história de Agar. Agar, ela era serva de Sara. Eu creio que Abraão trouxe, ainda Abraão trouxe ela do Egito para ser serva da sua esposa. E bem sabemos que no tempo da lei, como na história, né, de Ana, quando a mulher ela não gerava, era permitido ter uma outra pessoa, e geralmente pegava-se uma serva para gerar no lugar da sua senhora. Então, quando houve uma promessa, que eu gosto de frisar isso, Deus falou antes de tudo isso com Abraão, que ele ia ser pai de nações, que Sara ia gerar. Mas hoje não é diferente, nós estamos tentando dar uma mãozinha para Deus. Quando Deus usa um profeta para nos entregar algo, nós indagamos. Nós falamos assim, mas como? Quando? Como que isso vai acontecer? Deus, ele não precisa de mãozinha. Deus, ele não precisa de ajuda. Deus, ele tem as formas dele trabalhar. Eu posso falar com propriedade, porque Deus tem me feito promessa que ao natural não ia acontecer, mas eu falei, eu tomo posse. Não importa como vai chegar o meu milagre, eu só creio que vai chegar. Muitas das vezes, igreja, nós temos uma fé limitada. Nós limitamos o trabalhar do Senhor. Tem pessoas, nós temos o exemplo daquele homem que ficava sentado ali na porta do templo, chamado Formosa. Quem já ouviu falar nesse homem? Ele já estava acostumado com pessoas colocar ele ali na porta do templo para ele receber esmolas. Aquele homem, ele tinha uma fé o quê? Natural. Mas o nosso Deus, o que Ele tem para nós é algo sobrenatural. Aleluias. O natural nós fazemos, o possível nós fazemos, mas o impossível é com o nosso Pai que está no céu. Aleluia. Aquele homem já estava acostumado, já virou rotina, era bandácia. Muitos aqui esta noite já acostumou rotina. Levanta, arruma, vai para o culto. Senta, levanta, vai embora. Conforme chegar na casa do Senhor e ir embora da mesma forma. Ei, não aceite se um culto desse e embora do mesmo jeito, igreja. Nosso Deus, ele não é Deus de rotina, ele é Deus de novidade, é Deus de milagre. Conforme nós cultuamos ao Senhor, é que nós vamos receber da parte dele. Até a forma de você cultuar, o Senhor fica contemplando. Aleluia. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu vivi no passado, crente de corpo presente. Eu estava no culto desse pensando assim, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ai, amanhã eu tenho que ir não sei aonde. E isso não pode continuar. Podia me perguntar a palavra que foi pregada que eu não sabia. E nada acontecia na minha vida, nada. Mas o dia que eu me entreguei por inteiro, às vezes a gente vê, presbítero, pessoas falando assim, Deus quer o coração. Na cruz Jesus deu foi só o coração dele, igreja? Ele se deu por inteiro. Então nós também temos que nos dar por inteiro para Jesus. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Então esse homem, ele ficava ali sentado. Aí os apóstolos se aproximaram dele. E ele pensou assim, opa, apóstolo deve ter dinheiro, eu vou pedir uma esmola. E aí o que eles falam para aquele homem? Olha para nós.
E Jesus essa noite ele disse para mim e para a igreja: olha para mim, que é de mim que vai vir a resposta, que vai vir o milagre, que vai vir o socorro. Nem eu, nem o pastor, nem o missionário podemos fazer nada para a igreja, mas o nosso Deus que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o mar para Israel passar, está aqui e ele pode mudar a nossa história. E quando eles disseram para ele: olha para nós, ele olhou e foi liberada uma palavra. Igreja, o poder da palavra está desde o início da Bíblia. Haja, e foi havendo. Haja ao poder da palavra. Glória a Deus. Então, quando eles disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, eu te dou. Levanta e anda. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, daí a pouco ele estava o quê? Saltando. Arrabantácia. Quando a nossa vitória chega, ela chega extraordinariamente linda. Porque a Bíblia diz que nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem subiu ao coração do homem o que o Senhor tem para mim e para a igreja. Amém? Então vamos deixar de ter essa fé limitada. Vamos parar de limitar o trabalhar do Senhor na nossa vida. Vamos parar de questionar quando vai ser, como que vai ser. Vamos falar: eu tomo posse, eis-me aqui, Senhor. Agora eu pergunto para a igreja: se aquele homem tivesse recebido algo material, a vida dele tinha mudado, igreja? Ia continuar a mesma coisa. Por isso que temos que saber pedir no Senhor. A vida dele foi mudada, se espalhou pela região aquele feito. Agar se viu ali serva da sua senhora. Houve uma promessa. Mas Sara foi e falou para o esposo dela. Ela não cria mais, foi pela idade dela. Aí entra o quê? Limitar o Senhor. Colocar em empecilho de como que Deus vai fazer, gente, não importa. Ele vai fazer, ele falou. Então, Aleluia, quando me entregava a igreja: tu vai pastorear, eu ria. Eu falava: uma timidez. Eu nunca imaginei eu aqui fazendo a obra do Senhor, nunca. Mas o Senhor olhou para mim um dia e falou: você, desde o ventre da minha mãe, Aleluia. Ele me escolheu. Não foi fácil chegar até aqui, igreja, mas o Senhor me trouxe. Aleluia. Muita oração. Ele fez essa promessa. Desde o ventre da minha mãe aconteceu. Assim como vai acontecer na vida da igreja. Aleluia, Jesus. Então um dia aquela mulher olha, ela tentou dar uma ajuda, já que vai vir, né, ele vai ser um pai de nações, eu vou dar uma mãozinha. E ela sugeriu para Abraão deitar com a serva, e ele obedeceu. A promessa dela estava ainda em andamento. Enquanto isso, o bebê nasceu. Ela foi, né, começou a ver algo assim entre as duas. Primeiro, quando ela precisou de Agar, ela chamou ela de serva. Para ele coabitar com a serva, já era serva. Mas na hora que ela teve o bebê e o menino começou a crescer, ela era egípcia, igreja. Um povo oposto ao povo de Deus na época. Egípcia, ela era do Egito. Por isso que eu acho que ele trouxe ela, alguém agraciou ele com aquela escrava para se vir a esposa dele, que era Sara. Mas aí quando o filho nasceu, o menino era flecheiro. Por ele ser da descendência de Abraão, ele também tinha uma promessa. Como nós também temos a promessa de Isaac, Abraão e Jacó, está sobre a nossa vida. Nós somos da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Pelo, né, o sacrifício da cruz, nós deixamos de ser gentios. Então essa mulher começou a perceber o filho dela vistoso, crescendo, a desenvoltura dele começou a incomodar Sara. Quando nós saímos da direção do Senhor, quando nós tentamos dar uma ajudinha para o Senhor, aí o preço vem. O preço vem. Eu até comentei com um pastor que me trouxe que os atendimentos que pessoas me procuram, igreja, é cada coisa absurda, pessoas antigas de igreja, pessoas que pensam que tem que ajudar a Deus. O pior é que pedem conselho e na direção do Espírito Santo eu vou na palavra e falo: irmã, faça assim, assim. Quando é ovelha, a ovelha ela obedece, mas eu vou falar. O bode, vou falar. Ovelha obediente. Aleluia. Ovelha obedece. Ovelha que ovelha obedece.
A Bíblia usa a expressão ovelha porque é obediente. O bode quer fazer do jeito dele, quebra a cara e ainda volta pedindo ajuda. Eu estou falando porque é o que eu vivo, o que eu passo. Você ajuda, Deus abre porta, Deus transforma, Deus liberta. Daí a pouco já não está nem ouvindo. Estou notando que não está ficando azulzinho mais, não está ouvindo as orações mais não. Sumiu. Aconteceu por esses dias. Agora voltou com tudo. Pastor, eu estou sentindo falta das orações. As últimas nem estavam orando. Voltou para o abraço do copiloto. Quebrou a cara. Mas a palavra diz que o Senhor jamais lança fora aquele que vai até Ele. Aleluia, eu tenho que ser como Jesus. Eu não posso condenar esse irmão. Eu tenho que estar lá. Por isso que pastorear dói, viu, igreja? Dói. Eu tenho que respirar. Tá bom, irmão. Vamos começar de novo. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o verdadeiro pastor, ele é como Jesus. A palavra diz, ele jamais lança fora. Então eu também não posso. Mas que a gente chora, entristece, entristece. Mas enfim, Agar então foi levada, como diz a palavra aqui, para o deserto. Agora você imagina a dor daquela mulher. Foi preparado, foi até Abraão, e Sara não quis nem ver a cara dela mais. A mesma que sugeriu para ela gerar um filho. Como ela saiu da direção, o preço começou a vir. Ela começou a sentir na pele o que ela fez, que ia passar na frente do Senhor. E ela foi levada para onde? Para o deserto. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, tem exemplo bíblico. Não tem esse negócio que é diabo que leva para deserto, não. Muitas das vezes nós mesmos vamos, ou o próprio Deus nos leva. Glória a Deus. Aleluias. No caso aqui, ela foi permissão de Deus. Ela era uma mulher egípcia. O deserto, eu costumo dizer, igreja, o deserto não é para a morte. O deserto é molda. O deserto é escola. O deserto é dependência total do Senhor Jesus. A egípcia, que nem conhecia a Deus, já estava um anjo falando com ela. Ela nem conhecia a Deus. No deserto, nosso ouvido se torna sensível para ouvir a voz de Deus. No deserto, você se sente só. Eu creio que a maioria da igreja já passou por isso. Você está no deserto e parece que o céu está de bronze. Parece que nós estamos orando, a oração não está subindo. Parece que até o irmão que andava com você sumiu. O deserto é estreito. Deserto é intimidade. Deserto agora nós temos lapidados pelo Deus Todo-Poderoso. E ali no deserto, imagina aquela mulher deixar o filho dela para morrer. Se a Bíblia diz assim, ó, pode até a mãe esquecer do filho que amamenta. Mas o Senhor Jesus, ele não se esquece de nós. Ali tinha o descendente de Abraão. Ali tinha um que tinha uma promessa. Dele ia vir um povo. Aleluias. E diz também na palavra que qual a mãe que o filho vai pedir um pão e vai lhe dar uma pedra. Imagina o nosso Deus que está no céu. Glórias a Deus. Então no momento que Sara estava ali já preparada para morrer. Ela estava preparada para morrer. Ela colocou o filho dela longe para ela nem ver ele morrer. Aí de repente ela ouve o anjo gritar o nome dela. Uma mulher que nunca tinha tido experiência com o Senhor. No deserto ela já começa a ouvir a voz de Deus. É no deserto que nós vamos ouvir a voz de Deus dizendo assim: não temos, que eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. E a última palavra ela veio do Senhor, igreja. Então, quando aquele anjo chegou ali e gritou, Agar! Imagina como que ela sentiu, mas como assim, gritando meu nome aqui no deserto? Eu não conheço ninguém. Era o próprio Deus, era o cuidado do Senhor para com Agar. O anjo bradou do alto céu e ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para Agar. Levantou a voz e chorou, e Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. É uma parte assim muito interessante. O que separou o povo samaritano do povo judeu
Foi uma discussão de onde adorar o Senhor, Rabandácia. Tem pessoas que às vezes ficam tristes assim: ah, pastor, eu quero ir para o monte, mas não tem condições, não tem quem vai comigo, na minha cidade eu não tenho, não importa. A palavra está falando, ouviu daí onde está, onde nós tivermos, que nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos ouvirá. Não importa onde nós estivermos, igreja. Houve uma desavença de um povo com o outro, discutindo aonde nós vamos adorar, e isso separou o povo judeu do povo samaritano. Não importa onde estamos adorando, o que importa é adorarmos ao Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias. Amém? Glórias a Deus. Então, ele diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Quem estava para morrer foi largado para morrer no deserto. O anjo aparece e fala que vai fazer dele uma grande nação. É assim que Deus faz, igreja. E eu quero frisar também a parte aqui. Quando Jesus, às vezes a gente pensa assim, igreja, a maioria que deve ter passado por isso. Eu fui para a igreja e estreitou mais, não é? Apertou mais. Nós pastores ouvimos muito isso. Ah, mas quando eu estava lá no mundo, eu ganhava até mais. Pensamento demoníaco. Pensamento de Satanás. Porque nada vale o nosso galardão, que é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Deus! Nós temos que renunciar, abrir mão para entrar lá. O caminho ele é estreito, é de renúncia. Há poucos dias Deus tomou uma profeta me entregando. Na madrugada ela sentiu de Deus de me mandar um áudio. Eu chorei muito, porque parece que ela estava dentro da minha casa e conhecia a minha vida. Ela disse assim para mim: ei, filha, tu renunciou a tudo para me servir. E eu chorava muito, porque realmente. E eu tenho prazer hoje, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. A forma que eu ando hoje foi o próprio Espírito Santo. A igreja que eu era, eu posso subir no altar da forma que eu quiser para pregar. Não estou citando aqui nome de igreja. Mas o Espírito Santo viu graça em mim e me colocou do jeito que Ele quer. Aleluia. E eu não sinto assim a força, eu tenho que andar assim, não. É por prazer. É prazeroso. Eu sinto assim, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu não sei por que eu estou falando isso. Santo. Quem nos molda, quem nos coloca da forma que Ele quer, é o próprio Espírito Santo. Ele quem fez, Ele foi me tocando do alto da cabeça até a planta dos meus pés. Ele foi me moldando, me transformando. Porque às vezes eu fico triste, igreja, porque a Bíblia está escrito assim também: venha como está. Mas hoje está escrito assim, ó, fica como estava. É fácil, né? Vem como está, vem, sim, vem. Como eu disse, Deus ele jamais lança fora, mas tem que haver mudança. Arabassuriando em Cantarelli. Deus está neste lugar e Ele está falando, igreja. Eu vou falar, pastor. Aleluias. A pessoa vem aqui na frente, eu aceitei Jesus. Não mudou o falar, a vestimento, o palavreado, não houve mudança. E a palavra está escrita assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. O que passou, ficou lá atrás, tem que haver mudança, igreja. Eu costumo falar que no bairro onde eu moro, as pessoas me conheceram eu no mundo. E não é da noite para o dia que eles vão acreditar que você mudou, se converteu. A gente ouve muito assim, irmã, é fogo de palha, daqui a pouco está voltando. Não é? Mas ali na perseverança, se houve realmente um encontro com o Senhor, uma mudança de dentro para fora, um encontro com o Espírito Santo, a mudança vai acontecendo. Por isso que eu aconselho as pessoas a buscar o batismo com o Espírito Santo. Faz toda a diferença. Vou frisar, não quer dizer nunca mais vou pecar. Mentira. Enquanto estiver nessa terra, nós vamos pecar. Mas temos que nos esforçar para ter uma vida reta de santidade com o nosso Deus. Tem que haver diferença entre aquele que serve e que não serve. Amém, igreja? Glórias a Deus. E hoje, pela misericórdia, eles me pedem oração.
Senhor. Isso não é da noite para o dia. Não é. Agora eu quero achar um exemplo lindo. Jesus não precisava fazer nada que ele fez aqui na terra, mas ele se fez carne, ele deixou a glória dele e ele veio, tudo que ele fez foi exemplo para nós. Eu costumo dizer, igreja, eu não tenho teologia, eu não tenho estudo, como eu disse, meu professor é Espírito Santo. Às vezes eu passo por situação que eu penso assim, o que será que Jesus ia fazer no meu lugar? É assim que eu tenho andado. O que será que Jesus faria no meu lugar? E aí nós vamos ali quando Jesus precisava batizar a igreja. Ele se batizou para deixar o exemplo. E assim que ele se batizou, o que aconteceu? Ele recebeu o quê? O Espírito Santo. Glória a Deus. Olha só o mistério, Rabandácia. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, aí alguém vai pensar assim, aí ficou tudo, ó, mamão com açúcar, não. Por isso que eu falei no início, não é o diabo que leva para o deserto, é o próprio Deus para sermos provados, para sermos aprovados pelo Senhor. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá o que aconteceu? Ele sem comer e sem beber, 40 noites e 40 dias. É aí que está o negócio. É na hora da fragilidade, é na hora da prova, é na hora da dificuldade que o tentador vem. E Deus permite. Ele permite. Foi depois que Jesus ali, para iniciar o ministério, ele teve que se batizar. Olha como que é tudo perfeito. Jesus deixou o exemplo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e depois a prova, a abundância. Veio a prova. Jesus foi para a prova. Ele foi para o deserto. E ali na fragilidade, chegou o Satanás com os pratos. Aí tem crente que o prato vem, vira e fala assim para o pastor, pastor, mas a carne é fraca. Mas o diabo chegou falando assim, através da palavra. E Jesus rebateu na palavra. Por isso que eu falo, vamos comer Bíblia, literalmente falando, igreja. Glória a Deus. O diabo, ele conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Ele conhece a palavra. Jesus foi ali na palavra, vencendo Satanás. Por isso é necessário examinar as escrituras. Eu era de um ministério, igreja, que não tinha palavra, eu era vazia. Eu já falei isso com a igreja. 12 anos numa igreja sem conhecer Jesus. Na outra igreja que eu fui, quando eu falei de onde eu era, o pastor já sabia o manto. Falou assim, me fez perguntas básicas da palavra e eu não sabia. 12 anos, igreja. Quando eu comecei a examinar, porque isso aqui não é um livro qualquer, é para examinar, degustar, apreciar, meditar, ingerir e praticar. Porque Tiago diz, não basta ser ouvinte, temos que ser o quê? Praticantes da palavra. Não adianta eu pregar aquilo que eu não vivo, não adianta eu pregar e não viver a palavra. Igreja, então Jesus, o próprio Jesus, depois que ele foi ali, o tentador chegou para tentar Jesus, como acontece conosco, na hora da fragilidade, ele vem para nos tentar. Na hora da nossa fragilidade, os pratos eles chegam. Independente de sermos pastor, independente do nosso nível espiritual, o tentador ele vem. Quantas das vezes eu me deparo com situação que a minha carne fala assim comigo, tu vai deixar assim? E o Espírito fala, cala. Há poucos dias eu fui afrontada feio por uma pessoa do meu sangue. E aí eu fui para abrir a boca, o Espírito Santo disse assim, cala, arabandaça. E aí eu pensei assim, mais tarde Deus usou o irmão da Deus e amor. Ei, pastora, hoje a senhora foi afrontada, mas a senhora se calou e Deus agradou. Aleluia. Foi muito forte, igreja, como que Deus confirmou. Aleluia. Então o calar, eu vejo que vale ouro hoje. Calar e Jesus falar por nós. Muitas das vezes as pessoas, né, igual eu estava falando sobre o dizer da carne é fraca. Nós vivemos em constante luta, igreja, entre a carne e o espírito. Constante. Constante nós somos tentados. Coisas mínimas que você pensa no maldito dizer assim, não tem nada a ver, só hoje. Pode nos levar para o inferno.
E aí essa constante luta entre a carne e o espírito vai vencer qual? O que está mais alimentado. Como que nós alimentamos a carne? Fazendo a vontade dela. E o espírito, jejum, palavra, oração. Glória a Deus. É assim que nós vamos vencer. Então Jesus ali, ele estava quebrantado. Ele estava na dependência do Senhor. O próprio Jesus foi provado. E quando ele passou a prova, os anjos foram servir Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E assim, igreja, tudo que foi com Jesus está aí para nós hoje. Jesus foi para a glória, hoje é para nós. Se nós suportarmos a prova, glorificando que não é fácil, porque nós somos separados, diferentes, escolhidos do Senhor. Os anjos vão nos servir, igreja. Vai valer a pena, vai valer a pena suportar as palavras que têm doído, as palavras que têm nos confrontado, muitas das vezes de pessoas que nós amamos. Vale a pena o calar. Jesus, ele vê quando nós calamos e ele falará por nós. Aleluia. Deserto não é para a morte. Eu costumo dizer, igreja, eu não sou boa de memorizar. O tal lugar está escrito, eu tenho essa dificuldade desde a escola. Mas eu tenho certeza que está escrito assim na Bíblia, que Deus não nos dá luta que não possamos suportar. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe que nós somos limitados. Então não diga para Deus assim, eu vou parar, eu não suporto. Ele sabe até onde nós podemos ir. Até onde nós suportamos, igreja. Nós temos é que perseverar, passar nessa prova, dando glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho até que horas, pastor? Até que horas que eu tenho? Eu só quero levar a igreja em algo aqui importante. Eu quero falar rapidinho sobre Davi. Deserto também. A maioria aqui conhece a história de Davi. Vocês sabem quem foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas no início de tudo, muitos hoje, às vezes vem a gente aqui, pregando a palavra, louvando, fazendo a obra do Senhor, mas tem um processo, igreja. A unção pastoral, ela desce sobre nossa vida, mas as promessas, elas vão acontecer no tempo do Senhor. Eu tenho as promessas que a maioria da igreja já contei. Deus tem um mistério comigo de viagens. Aconteceu a primeira em novembro, já aconteceu mais. Tem mais 3 marcadas, porque chegou o tempo do Senhor na minha vida. Mas não foi da noite para o dia. Eu recebi a primeira profecia tem 7 anos, igreja. Agora eu quero falar de Davi. Davi era um menino que vivia no deserto. Porque o pasto era o deserto de Davi. Davi, ele era excluído. Davi era o último a sentar à mesa. E que parte da Bíblia fala de Davi ali murmurando, questionando com os pais? Não. Davi, ele fazia tudo com excelência. Deus estava lá do céu observando Davi. Deus já estava preparando Davi. Davi nem imaginava o que Deus estava preparando para ele. Davi nem imaginava onde Deus o iria colocar um dia. Talvez você não está entendendo o processo, mas decanta, subiando, decai. O processo ele dói, o processo machuca, o processo traz indagação, o processo traz questionamento. Não questione, aceite o processo, e aquilo que Deus está colocando para você fazer hoje, faça com excelência, seja o que for. Aleluia. Faça com excelência. Há poucos dias uma moça me perguntou assim: pastor, eu já perguntei para 3 pessoas e ninguém soube me responder. Aí eu falei: o que, irmã? Ela mora em São Paulo. Que o Espírito Santo me dê aqui, né? Eu vou te falar. Ela disse assim: qual a diferença de escolhido para ser chamado? Aí, igreja, pastor, eu falei a minha visão de pastora Cleonice, eu não sei se eu estou certa. Eu disse para ela assim: pelo que eu sinto, que eu vivi, o escolhido não tem escolha. O escolhido é escolhido e acabou. Quantas vezes eu falei: eu não quero mais, eu não aguento mais. Aí levanta o vaso, vai pro leito. Eu não tenho escolha. Eu só tenho que fazer a vontade do Senhor. O escolhido, ele não tem para onde correr. Ele vai dar tudo errado.
Pode tentar daqui e dali. Deus levanta vaso para falar. Não está dando certo porque não está na direção do Senhor. Eu falo isso para os meus filhos. Eu tenho 3 varão e uma varoa. Tem 2 que estão na posição e 2 não. E os 2 que não estão só dão, como diz o outro, com os burros na água. Nada dá certo. Aí nós lembramos de quem? De Jonas. Jonas, Deus falava, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis, queria ir para Tarsis. É isso que acontece com o escolhido que não obedece. Agora, o chamado, eu vejo assim, pastor, o chamado. A igreja tem obra para todos. Tem o que vai colocar água no altar, tem o que vai limpar a igreja, tem o que vai ajudar na visita, tem o que vai auxiliar. São os chamados. Aleluia, Deus. Agora, o escolhido, que Deus fala, desde o ventre, ele não tem escolha. Se você é o escolhido do Senhor, dê lugar para Ele te usar o quanto Aleluia, antes. Jesus. Nós não estamos mais com muito tempo para esperar. Amanhã eu faço. Ano que vem eu começo a fazer. Nós estamos vendo o que nós estamos vivendo hoje, igreja. Alguém mandou para mim um vídeo, pastor, do Salmo 91. Eu percebi a boa intenção da Doninha. Dizendo assim, vamos ler o Salmo 91 todos os dias que essa pandemia vai passar. Nós que somos espirituais sabemos que o Salmo 91 é um salmo forte, é um salmo de proteção, mas eu fico com o que está acontecendo hoje, com 2 Crônicas 7,14. Deus quer humilhação, conserto, arrependimento, cara no pó. Aí ele fala lá na palavra assim, aí eu vou vir, vou sarar a terra e vou ouvir oração feita neste lugar. Hoje é isso que Deus está querendo da terra. Glória a Deus. Eu, particularmente, aquele jejum que foi feito, pastor, muitas pessoas fizeram. Eu não sei qual mistério que foi. Eu programei aquele jejum no domingo. Quem lembra? Todo mundo jejuando. No domingo. Ninguém lembra, não? Eu programei. Eu amanheci com a dor na nuca terrível. E eu falei assim para o meu esposo, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei para ele assim, eu quero dormir. Ele, mas é perigoso dormir quando está sentindo isso. E eu falei, mas eu preciso dormir. E eu dormi até meio-dia. Parece que eu tinha tomado alguma coisa. Não fiz. Não sou contra quem fez. Temos que orar mais ainda nos últimos dias. Buscar mais discernimento. Porque naquele jejum, não se engane, jejuou beberrão, jejuou pessoas que saem palavras torpes. E se Deus ouvir, vocês concordam comigo? Se Deus ouvisse a oração desse, eles vão consertar? Eu jejuei, Deus ouviu, para que eu vou mudar? Não é mesmo? Deus não é Deus de confusão. Quando Deus se ensina, não, Ele quer conserto da terra. Ele quer mudança, Ele quer humilhação, Ele quer cara no pó, Ele quer arrependimento. As cidades que Deus tem me levado, igreja, quando eu chego lá que eu entendo por que Deus me levou. E Deus já falou que toda cidade que Ele me levar, é só isso, é pauleira, é libertação, é para falar o que Ele manda mesmo. Não é tempo de maquiar mensagem, mas não. É para pegar igual João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Vamos rapidinho para me concluir aqui em Êxodo 16. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Êxodo 16. Aleluia, Deus. Essa palavra vai nos ensinar. O povo estava acostumado no Egito a ter tudo do bom e do melhor. Eles eram escravos, mas tinham uma boa comida, tinham um lugar bom para dormir. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele viu ali que tinha um povo dele sendo explorado. E Ele levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Aquele povo estava até acostumando já a servir outros deuses. Estava misturado com pessoas que não eram, judeus. É por isso que eu costumo dizer, igreja, nós somos separados. A Bíblia diz que não podemos sentar na mesa de escarnecedores, a não ser que nós vamos sentar para pregoar a palavra do Senhor. Nós somos separados. Você já percebeu que às vezes você está em certa rodinha,
Não sei se já aconteceu com vocês, a gente senta, vamos supor, você foi fazer uma visita, a visita se estende além do que era para ser, por isso que temos que vigiar em tudo. Aí daí a pouco já começa palavras tortas, que nada a ver com o que você foi fazer, quando você vê já está saindo da direção. Então nós somos separados. Este povo ele foi levado para o deserto, foi tirado da comodidade do Egito e em meio à idolatria para ser preparado para chegar na terra prometida. Agora uma coisa que eu quero frisar esta noite, tem até louvor que fala assim, quem tem promessa não morre, morre. Se sair da direção do Senhor, morre. Porque pertinho de mim lá, não sei se você conheceu, 3 casas acima da minha, a moça com promessa, já sendo usada pelo Senhor, cheia de promessa, mas ela saiu da direção. Ela me chamou na minha casa, eu orei por ela, Deus me usou para falar, ela chorou muito, falou que ia se consertar, mas uma noite, daí uns meses, ela usou droga a noite inteira e suicidou. Então quem tem promessa morre se sair da direção, sim. Não se engane. Tem uma mãe lá no nosso bairro, falei para ela, busque pelo teu filho, porque a oração da mãe Deus ouve mais ainda. Para que eu vou orar se Deus já prometeu que tem chamada? Me respondeu assim. Se é essa visão que ela tem, a minha parte eu fiz. Glória a Deus, aleluia. Quanta ignorância, né, espiritual. Mas enfim, este povo... Houve uma promessa ou não houve sobre este povo, igreja? Amém. O próprio Deus disse para eles saírem do Egito que ele ia levar para a terra prometida. E desse povo todo, eles foram para o deserto para ser moldado, para ser ensinado. Vamos ler aqui para entender. Rapidinho. Disse Moisés a Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. O povo começou a ter experiência. Deserto é lugar de experiência, de intimidade, de dependência do Senhor total. E o Senhor disse a Moisés, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel? Igreja, desde que de Gênesis até Apocalipse, o povo é igual hoje, o povo oscila muito. Ora firme com Deus, ora não. Eu já fui uma crente que a luta vinha, eu parava de ir na igreja. Ao invés da gente ir mais, buscar mais, aproximar mais, porque a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Oh, glória a Deus. E o Senhor disse a Moisés, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde, olha só, o cuidado de Deus com aquele povo. Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Olha só, no deserto. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Glória a Deus. À tarde subirão, cordinizo, cobrirão o arraial. Cordinizes. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama fina, como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Isso tudo no deserto. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso, cada um segundo o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Vocês veem que tinha uma regra. Tinha disciplina. Tinha um porém, tinha que obedecer. A palavra obedecer, ela traz o que? Bênçãos. Glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns outros menos. Porém, medindo com gome, não sobejava ao que colhera muito. Sobejar é sobrar. Nem faltava aos que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe, pois, Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Olha as normas. No reino do Senhor tem normas. Para entrar no reino tem normas. Arabassurianda, decanta. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E hoje não é diferente. Muitos não têm dado ouvido à voz de Deus. Porque Moisés, Deus falava com ele para ele passar para o povo.
E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. O negócio era tão sério que não podia deixar para o outro dia. Era para colher somente o suficiente para aquele dia. E se fizesse o contrário, olha o que fala a palavra. Porém, deu bicho e cheirava mal. Se desobedecesse, eles não podiam comer também não. Olha o que a desobediência ela gera. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, amanhã, após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, no reino do Senhor, a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Havia normas. De dia, igreja. De dia tinha a nuvem guardando do sol. À noite, uma coluna de fogo para aquecer. Olha o cuidado do Senhor. Mas aquele povo, se você ler, aprofundar mais, você vai ver, era o tempo todo murmurando. E hoje não é diferente. Qualquer notícia que vem é murmuração, é indagação. E a gente ouve isso de pessoas que estão lá na igreja. Por isso que eu falo que tempo de igreja não salva. O que salva é que eu sou hoje na presença do Senhor. Aleluia. O que salva é quem tem sido eu hoje na presença do Senhor. Às vezes acontece de eu estar anos na igreja, chega o irmão hoje e começa já a desfrutar das bênçãos, porque ele se entregou, ele entendeu a mensagem e colocou em prática. Aleluia. E há diferença, igreja. Amém? Eu vou encerrar a mensagem por aqui. Aleluias. Glória a Deus. Eu agradeço, por essa oportunidade, mas tenho algo para passar para a igreja. Irmã, a basura.